família abrir comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, nesse texto bastante conhecido, mas eu quero acreditar que Deus tem uma palavra para mim e você nesta noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Romanos capítulo 12, verso 1 a seguir. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu acredito que Deus tem para mim, para a sua vida, um alimento do céu nesta noite. Glória a Deus. Todos encontraram? Livro de Romanos, escritor aos Romanos, apóstolo Paulo, ele vai escrever esse capítulo de número 12, vai falar sobre a nova vida de um cristão. Diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podemos assentar com toda a liberdade para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor nesta noite. Eu creio que o Senhor não nos reuniu aqui nesta noite em vão. O Senhor nos reuniu na casa do Senhor por um mero costume. Não viemos para o templo nesta noite para um momento social, mas viemos aqui nesta noite para adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, prestar a Ele o nosso culto, o nosso sacrifício. E como o apóstolo Paulo vai nos falar sobre este sacrifício. O apóstolo Paulo, o homem que teve um encontro com Deus extraordinário e que teve a sua vida mudada extraordinário. Um homem que abandonou tudo aquilo que ele tinha de conhecimento humano, a sua fama, a sua autoridade, o seu poder, para viver para Cristo o restante da sua vida. Um homem que tinha posses, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha popularidade. Vamos falar, se o apóstolo Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje, ele teria muitos seguidores. Ele tinha muitos seguidores, mas de repente ele abre mão de toda essa popularidade para ser servo de Jesus Cristo. O homem que recebe de Deus a grande maior parte do Novo Testamento, aonde vai falar dessas 13 cartas onde o apóstolo Paulo pega para ensinar as igrejas e ensinar a minha e a sua vida também. Quando nós chegamos no capítulo 12 da carta que ele escreve aos Romanos, ele vai falar dessa nova vida do crente, da nova vida desse irmão em Cristo. E ele começa dizendo: rogo-vos,
para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quem são as misericórdias? O que é a misericórdia do Senhor? Uma compaixão, um favor imerecido. E a Bíblia diz, no livro de Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova toda a manhã. Eu sempre costumo falar, vocês já ouviram provavelmente, e vão ouvir outras vezes eu dizer que a palavra de Deus não se renova a cada manhã, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem se renova todas as manhãs é as misericórdias do Senhor sobre a minha e a sua vida. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva, é eficaz, é como espada de dois gumes, apta para discernir a mente, os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela é viva agora, ela é viva daqui um pouco, ela é viva amanhã cedo, ela é viva durante o dia, ela é viva. Mas Paulo está dizendo: eu rogo dos irmãos pelas misericórdias, pela compaixão, pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, pense que dias difíceis o apóstolo Paulo passou, a ponto dele chegar a pedir por misericórdia. Quando nós olhamos para o século que nós estamos vivendo, para o mundo que nós estamos vivendo, para o tempo que nós estamos vivendo, nós começamos a analisar e fazer assim uma analogia. O tempo de Paulo, o tempo que nós estamos vivendo agora, estamos quase dizendo: pelo amor de Deus, por misericórdia, por compaixão, pelas misericórdias de Deus, que são novas toda manhã. Nós só estamos vivos, irmãos, nós só acordamos pela manhã e respiramos, nos colocamos de pé, porque a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a nossa vida pela manhã cedo, colocou nós de pé para andar mais um dia. A Bíblia diz que elas são as causas de nós não sermos consumidos. Elas são as misericórdias, elas são a causa de nós não sermos destruídos, de nós não sermos acabados, de nós estarmos vivos para glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor foi derramada na minha vida hoje, na sua vida hoje. É porque o Senhor Deus ainda conta com você, ainda conta contigo, ainda tem um projeto na tua vida, ainda tem um projeto na tua casa, na tua família. Aquele que Deus derramou a misericórdia e manteve vivo, Deus ainda está contando com ele. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para glorificar, para adorar, para bendizer o Senhor, que vive e reina para todo sempre. Agora o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: pelas misericórdias do Senhor nosso Deus, vírgula, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? É eu e você. Nós não viemos aqui oferecer, nós não viemos aqui nesta noite oferecer um bezerro sobre o altar, nós não viemos aqui apresentar um novilho morto sobre o altar, nós não viemos aqui apresentar um cordeiro morto no altar para Deus, não. Nós viemos aqui nesta noite oferecer um sacrifício vivo, 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 vivo. Aleluia. Crente vivo da glória a Deus, crente vivo da aleluia, crente vivo batizado no Espírito Santo, fala a língua estranha, glorifica o nome do Senhor, porque você está vivo. Aleluia. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. O vosso corpo como sacrifício vivo. Esse corpo, se fosse fazer a vontade dele, as dores que ele sente, a canseira
sente, às vezes o desânimo que ele sente, nós não viríamos. Nós ficaríamos em casa. Quem tem aquele sofá, deita naquele sofá, liga uma tela de quase 50 polegadas ou maior na frente dele, né? Coloca um programa mais popular da nação e fica ali assistindo, ou até diz, eu vou assistir um culto pela televisão hoje, né? E fica confortável. Por quê? Porque o corpo quer isso. Se eu não vou fazer sacrifício agora para mim oferecer esse corpo como sacrifício vivo, eu preciso tirar ele desse conforto, eu preciso tirar ele desse momento que ele está vivendo confortável, ou quer ficar em casa tranquilo, eu tiro ele desse momento e venho sacrificar ao Senhor esse sacrifício vivo. Porque aí nós chegamos aqui o Senhor fala conosco, aqui o Senhor nos renova, aqui o Senhor nos enche, aqui o Senhor nos capacita, aqui o Senhor nos dá esperança, aqui o Senhor nos acrescenta fé, aqui o Senhor nos dá esperança, aqui o Senhor nos dá força para prosseguir. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos prosseguindo. Sacrifício vivo. Agora, aleluia, glória. Ele vem dizendo o seguinte: que além desse sacrifício ter que ser vivo, ele precisa ser santo. Esse sacrifício precisa ser santo, irmãos. Esse sacrifício precisa ser santo. Esse sacrifício, além de ser santo, ele precisa ser agradável a Deus. Glória. Ele precisa ser santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, que é o que, irmãos? O nosso culto racional. Nós viemos oferecer um culto ao Senhor. Sabe por que vocês vieram aqui esta noite? Vocês não vieram aqui porque teria um cantor famoso que ia se apresentar aqui nesta noite. Vocês não vieram aqui nesta noite porque ia ter um pregador de renome aqui trazendo a palavra para vocês. Não, vocês vieram aqui porque vocês sabiam que Jesus Cristo, o Salvador, estaria aqui para receber o teu culto, para receber o teu sacrifício e para você adorar a Ele na sua santidade com o teu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Que é o nosso culto racional, com razão. Você veio aqui sabendo o que você vai fazer. Você veio aqui sabendo o que você ia entregar ao Senhor. Você veio aqui sabendo que você ia alimentar a sua alma com uma porção vinda do céu para a sua vida. Então o teu culto é racional. Glória a Deus. Versículo de número 2. Paulo continua a escrever. Versículo de número 2, Paulo continua a escrever, meus amados. Aleluia. Continua a ensinar os irmãos. E ele fala, a primeira frase do versículo 2, ele vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este mundo, com este século. O porquê de não se conformarmos? Sabe quando a pessoa se conforma? Vamos usar uma analogia de um trabalho secular. A pessoa está lá, entra como auxiliar do auxiliar e começa a trabalhar, e de repente ele é auxiliar, e aí ele começa, chega no final do mês, ele
Então ele se conforma com a sua situação. Para não ser cobrado, ele não dá um passo a mais. Ele não se esforça. Ele se conforma com a posição que ele está. Ele se conforma com a quantia que ele está ganhando. Ele se conforma com a posição que ele está. Eu lembro de um auxiliar, um ajudante pedreiro que trabalhava com meu irmão. Trabalhou vários anos com meu irmão. O meu irmão falou assim: você não quer aprender a ser um pedreiro para você ganhar mais também? Ele disse: não, eu não quero ser pedreiro, eu quero ser só o ajudante. Se conformou. Mas Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Nós olhamos para esse mundo e você vai olhar coisas durante o dia, durante a semana. Você vai ver pessoas, você vai ver atos, você vai ver situações constrangedoras durante o dia. E Deus está dizendo que não é para você se conformar. O que é se conformar? É tudo normal? Não, isso é normal. Não, isso é assim mesmo. Não é normal. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para você ser diferente. Deus te chamou para você não se conformar com este mundo de pecado. Deus te chamou para você não se conformar com a situação que está este mundo. Não. Deus te chamou para ser diferente. Glória. Pastor, mas existe na Bíblia pessoas que não se conformaram. Irmãos, se nós formos olhar a Bíblia, ela vai nos trazer muitas histórias, muitas pessoas, muitos textos da Bíblia de pessoas que não se conformaram com a situação. Quando você vai no livro de Reis, você vai encontrar aquela menina, uma menina crente, uma menina judia, uma menina hebreia que foi levada cativa pelos soldados da Síria e foram colocada para ser escrava na casa do capitão, na casa do homem da maior autoridade da nação, para ser escrava, para limpar o chão, para limpar o piso da época. E aquela menina estava ali, longe da pátria, longe da família, escrava, porém não conformada com a situação. Quem sabe ela estava todo dia limpando o piso, varrendo a casa, e escutava Naamã falar para a esposa da situação da sua lepra, da situação que estava ficando insuportável. Quando Naamã chegava em casa, com certeza aquele mau cheiro chegava junto, e a família já não estava mais aguentando, e de repente ela se coloca de pé, e inconformada com aquela situação, ela disse: se o meu Senhor fosse em Samaria e fosse diante do profeta, ele o curaria da lepra. Quando nós não se conformamos, nós confrontamos. Às vezes nós não queremos confronto, nós não queremos confrontar a verdade, nós queremos ficar no conformismo, nós queremos ficar confortável e não confrontar com aquilo que Deus quer. Aquela menina se pôs de pé e disse: se o meu Senhor fosse em Samaria, diante do profeta que eu conheço, ela sairia de lá curada. O que aconteceu? Aquela menina, não se conformando, levou o seu Senhor a ser curado da sua lepra, da sua doença, e ganhou um servo para o Deus de Israel. Por quê? Porque quando ele saiu de lá, ele cavou a terra de Israel e disse: olha, eu não oferecerei mais culto a outro Deus enquanto eu viver, a não ser o Deus de Israel. Um Deus verdadeiro. Irmão, não se conforme. Não se conforme com a posição que você está vivendo na sociedade. Não se conforme com a tua situação financeira. Não se conforme com a tua vida espiritual medíocre pela metade, dizendo: tá bom, eu já fui batizado no Espírito Santo, agora está tudo certo. Não, eu preciso ir além. Se eu sou batizado no Espírito Santo, Jesus me dá dom de variedade de línguas. Se você já tem o dom de variedade de línguas, pede o dom de profecias. Se já tem o dom de profetizar, então pede o dom
está falando que é para todos sair daqui e ir para uma faculdade. Quem dera todos pudessem ir, mas nem todos podem. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo quanto vier à nossa mão, conforme as nossas forças. Pastor, então eu não tenho condições, então só leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai crescer no conhecimento da palavra e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Aleluia! Inconformada, a menina ganhou um homem. A Bíblia vai dizer o seguinte: eu estava essa tarde ainda, irmãos. Eu estava essa tarde pensando na palavra de Deus. Presbítero irmão Ivan, e eu estava lembrando de José. Eu estava lembrando de José, o irmão, o filho de Jacó, o irmão mais jovem, tirando Benjamim, o seu irmão caçula era o mais jovem, diante de todos os seus irmãos. A Bíblia diz que o seu pai o escolheu entre os seus irmãos para lhe dar conhecimento, para dar letra para ele, para dar autoridade a ele, porque se dispôs a crescer. E quando ele cresce, nós vemos que José, ele não se conforma. A Bíblia diz que tudo que o pai dele falava, ele ia fazer. Já imaginou? A Bíblia diz que um dia Jacó disse: meu filho José, os teus irmãos estão apacentando o nosso rebanho, as ovelhas, lá em Siquém. Vai lá em Siquém, leva pão para eles e vê como é que está o rebanho, e volta me trazendo a notícia. Se ele fosse um menino conformado, dizia: ah, pai, deixa eu ficar aqui no celular hoje, eu estou cansado, eu não vou hoje, estou conformado, está bom assim. Mas não, ele disse: sim senhor, meu pai. E ele vai em Siquém. Como ele vai em Siquém e não encontra os seus irmãos, e muito menos o rebanho do seu pai, se ele fosse conformado, ele voltaria para casa e chegava e dizia: pai, não achei eles, não encontrei eles. Mas ele não estava conformado. Ele disse o seguinte: encontrou um homem e perguntou: onde estão os meus irmãos? E ele disse: olha, eles foram para Dotã, eles foram para lá, foram para lá matar as reses do seu pai, as ovelhas do seu pai, e festejar com elas. Mas ele não estava conformado, foi parar na cova, na cisterna. Mas ele foi parar, sabe aonde? No governo do Egito, porque ele não era conformado. Então, quando o apóstolo Paulo vem falar para nós, dizendo: ei, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, para nós transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Jesus vem dizendo para nós, através da sua palavra, irmãos, que é necessário transformar a nossa vida, transformar as coisas, transformar as coisas lá fora, transformar aquilo que nós estamos vendo lá fora, pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da vossa mente ou do seu entendimento? Você vai fazer isso, você vai renovar a sua mente. Você vai aprender mais sobre o Senhor. Você não vai ficar simplesmente presa àquilo que as pessoas te falam, mas você vai para a palavra
e a palavra vai lhe mostrar aquilo que você precisa fazer. Aleluia. Glória. Quando eu olho para esse texto, irmãos, a Bíblia me leva no livro de Juízes. Lembra quando o Senhor Deus apareceu a Gideão? Numa época que a Bíblia diz que Israel estava há 7 anos debaixo da escravidão dos midianitas, dos amalequitas, estavam na escravidão. Há 7 anos já não tinham mais o que comer. Tudo que eles semeavam, tudo que eles plantavam, o inimigo levava. Mas a Bíblia diz que ele não estava conformado com a situação. A Bíblia diz que ele estava lá no lagar, malhando o trigo. O lugar onde eles construíram para ser pisada a uva, para preparar o vinho. Ele vai para lá malhar o trigo, para tentar guardar a semente, esconder a semente do inimigo. E como ele está inconformado com a situação, Deus desce e olha para ele e diz: varão valoroso. Varão valoroso. Ele olha e diz: eu? Valoroso? Eu valoroso? Como assim? Ele disse: olha, vai nessa tua força e você livrará a Israel das mãos dos medianitas. Você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. A Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele homem, ele diz: eu como posso fazer isso? Eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha tribo é a mais pobre de Israel. Ele estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo: Deus, olha para a situação, eu sou o menor da casa do meu pai, o mais pequenino, que não tem conhecimento, eu só não estou conformado com a situação. Mas ele diz o seguinte: ei, também a tribo que eu nasci é a mais pobre, é a mais pobre de Israel. Sabe o que Gideão estava dizendo? Gideão estava dizendo o seguinte: a minha tribo foi a que mais foi roubada pelo inimigo. A minha tribo foi a que mais foi roubada pelos amalequitas, pelos midianitas. Eu não sei como é que você adentrou aqui nessa noite. Eu não sei se você vai dizer como Gideão, dizendo: eu sou o menor e a minha casa é a que mais tem sido atacada pelo inimigo, é a que mais tem atacado a minha família. A minha família, ela não é o Irã, mas ela está sendo bombardeada pelo inimigo. Glória a Deus. Mas o Senhor disse assim: eu sei de tudo isso. Eu sei dos ataques que você leva, eu sei das afrontas que você leva, eu sei da tua capacidade, eu sei do teu conhecimento, eu conheço a tua vida, e é por isso que eu escolhi você, porque você é inconformável com essa situação. O que Deus não quer é que eu e você se conforme com a situação. Ninguém nasceu santo. Não. O dia que nós aceitamos Jesus cheio de pecados, com a vida mais torta do que barbante do rosto, cheio dos carrapichos desse mundo. Mas nós dobramos o joelho e imediatamente o céu anotou o meu nome, anotou o seu nome. O céu escreveu o meu nome no livro da vida, dizendo: salvo, salva. Por quê? Porque a salvação é imediata, a santificação é um processo. A santificação é dia após dia, é não se conformar com aquele mesmo estado, é não se conformar com a situação que está, é dizer: Senhor, eu errei hoje, mas amanhã eu quero ser melhor. Hoje eu pequei ainda,
final, meus irmãos. A palavra do Senhor diz: mas transformai-nos pela renovação da nossa mente. Tem um porquê, irmãos, nós transformar pela renovação da nossa mente. Ele vai dizer o seguinte: para que experimenteis, para que eu possa experimentar a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me renovar cada dia para que eu possa experimentar aquilo que Deus tem para entregar para a minha vida, que Ele tem para entregar para a minha família, que Ele tem para entregar para a minha casa, que Ele tem para entregar para o ministério. Eu preciso me renovar para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória. Se eu e você estiver dentro da vontade de Deus, fica tranquilo, nós estamos no melhor lugar do mundo, nós estamos na melhor oportunidade, no melhor lugar, na melhor cidade, na melhor empresa, na melhor família. Se você estiver dentro da vontade de Deus, fica tranquilo, fica tranquila, porque a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é agradável. Aleluia. Ela é agradável. Outra, além de ser agradável, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela não é distorcida, ela não é errada. Não, a vontade de Deus ela é perfeita. É por isso que às vezes muitas pessoas não entendem estar dentro da vontade de Deus. Por que muitas vezes você vai olhar para alguém e vai dizer: eu não entendo como é que ele está sorrindo, como ela está sorrindo, como ela está assim, como ele está assim, porque aquela família está desse jeito, ela está sorrindo, ela está feliz. Mas você sabe que ela vem enfrentando problemas, você sabe que ela vem enfrentando dificuldade. O que você não sabe é que ela está dentro da vontade de Deus. Ela está dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, nós sorrimos, nós cantamos, nós adoramos, nós glorificamos, porque nós estamos dentro da vontade de Deus. Aleluia. Eu não sei se você está passando, o que está passando, o que está enfrentando, mas eu quero dizer para você que não importa a situação, importa é que você esteja adorando a Deus dentro da vontade dele. Ela vai ser perfeita. E amanhã você vai olhar para trás e vai dizer: glória ao meu Deus, que esteve comigo em todos os lugares e em todos os momentos, que me ajudou, que me livrou, que me tirou das garras da morte, que me livrou da boca do leão, que me arrancou da onde eu não tinha condições. Você vai entender que muitas coisas Deus permite na nossa vida, não é para pegar eu e você e envergonhar. Não é para pegar eu e você e envergonhar. Não é para pegar eu e você e menosprezar eu e você, não. Tem situações que nós passamos na nossa vida que é para crescimento meu, para crescimento seu. Tem coisas que nós passamos que nós não gostaríamos de passar, mas dentro da vontade de Deus, que é perfeita, e às vezes ela é diretiva e às vezes ela é permissiva. Permissiva é quando ele não quer que eu vá e mesmo assim eu vou. E aí ele diz: você quer ir? Então vai por conta, vou permitir você passar por isso, para você ter experiência lá na frente, mas vai ser dolorida. Agora, quando ele faz que a vontade dele seja diretiva, ele pega nós, coloca no caminho e ainda diz assim: ó, caminha, levanta e anda. Sabe para quê? Para nos dar experiência e o nome dele ser glorificado na tua vida. E lá na frente, você olhar para o retrovisor, ver todo o deserto que você já passou.
levanta daí. Deus vai te tirar dessa situação. Existe um Deus que tem solução para o teu problema. Existe um Deus que pode mudar a sua vida. A única coisa que você precisa é não se conformar com essa situação, mas é levantar e adorar a Deus, e Ele faz a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A vontade de Deus é agradável. Sabe o que é agradável, irmãos? Tem coisas que Deus faz você passar na vida, que até quando você não é crente, nessas horas Deus faz você lembrar. Eu fui um moço tirado do mato, tirado da roça, nascido e criado lá na roça, lugares longe da cidade, onde o morador da casa do outro dava 5 km, 3 km, 10 km. Então você andava mata dentro, pelas estradas adentro, você não encontrava pessoas. Você ia trabalhar na roça, não encontrava pessoas. Mas às vezes debaixo daquele sol quente, cansado, caminhando a pé, vindo do trabalho o dia inteiro, aí você chegava numa fonte de água, embaixo de uma árvore, e aquilo ficava tão agradável. A gente sentava ali, tomava uma água fresca, lugar agradável, que dava vontade de ficar ali. Mas como ali não era o nosso lugar, não era a nossa casa, tinha que levantar, tomar uma água e seguir para o endereço, ir para casa, antes que a noite chegasse. Então tem coisas que nós vamos passar, que Deus permite, que é para nos dar experiência e estrutura. Não é qualquer vento que vai te derrubar, não é qualquer vento que vai arrancar você da presença de Deus, não é qualquer vento que vai tirar você do propósito, porque o propósito de Deus na minha e na sua vida, fica tranquilo que tem processo. Tem processo. Para eu e a pastora estar aqui com os nossos filhos, nós passamos pelo processo. E um processo dolorido, um processo doído, um processo que machucou, um processo que feriu, um processo que arrancou muitas pessoas. Muitos que se diziam amigos foram arrancados, para Deus cumprir o propósito. Aleluia. Para eu e você estar aqui na presença de Deus, vivendo o propósito, nós passamos por processo. Mas para passar pelo processo, você não pode se conformar com o estado que você está vivendo. Se você se conforma, você começa a regredir, você começa a dar campo para o adversário, você começa a dar campo para o inimigo. Você parece que está caminhando, está indo em frente, mas você está regredindo. Agora, quando eu não me conformo, eu vou enfrentando, eu vou vencendo uma batalha hoje, eu vou vencendo uma luta amanhã, eu vou vencendo uma provação amanhã, eu enfrento um ataque do inimigo hoje, prospero e dou glória amanhã, e consigo caminhar. Sabe por quê, irmãos? Você está de pé, a tua família está de pé, porque com certeza você não se conformou. Porque se nós nos conformássemos, nós desistiríamos, nós abandonaríamos a família, abandonaríamos a fé, abandonaríamos a Cristo, abandonaríamos a igreja, abandonaríamos quem sabe o trabalho, o emprego, a empresa, abandonaríamos tudo. Mas não, eu e você estamos firmados, estamos colocados sobre uma rocha, e sobre essa rocha nós prosseguimos inconformados com este mundo, inconformado com o que está acontecendo, e continuamos dizendo: eu continuo olhando para o alvo, que é o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Nós só vencemos quando nós olhamos para Cristo. Se eu olhar para a esquerda, se eu olhar para a direita, se eu olhar para a retaguarda e eu começar a ver os problemas que estão em minha volta, eu desisto. Mas quando eu olho para Cristo e eu vejo aquele que passou por aqui, e a Bíblia diz que ele era sem parecer, sem
formosura, não havia beleza nele para que nós desejássemos, mas era um homem mais antigo entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, um de quem os homens escondiam o rosto. Aleluia! Mas a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Aleluia! Fomos sarados da enfermidade maligna do pecado, e fomos sarados no nosso corpo físico muitas vezes, para que eu e você pudesse continuar caminhando. Aleluia! Aleluia! É para quem não se conforma, não se conforme, não pare, não desista, continue, lute, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer no meio da igreja, no meio da sociedade, quando eu e você não se conformar mais com a situação. Existe muita gente conformados. Sabia que existe uma igreja muito maior em números, que se diz desigrejada, que não vai em igreja nenhuma, mas que diz que é crente, que diz que é salvo em Jesus, e que está em casa porque achou 1001 problemas. Nenhuma igreja foi perfeita, nenhuma igreja pode abrigar ele, e agora ele está em casa, parado, sem ir numa igreja, sem ir em nenhum ministério, sem ir para dentro da igreja adorar a Deus. Muito maior. Por quê? Porque se conformaram. Ah, se for para ser igual a fulano, não vou, e não vai mesmo. Se for para ser igual aquela irmã fulana, eu não vou. Ah, se for para ser igual aquele pastor careca lá, ah, não vou não. Se for para ser igual aquele porteiro Marcos, não vou não. Se for para ser igual aquele guitarrista lá, não vou não. E aí fica em casa. E aí Jesus vem e fica também. Por quê? Deixa eu falar com os irmãos. Conta uma história dos pastores, que para mim é um exemplo de pastor Ezequiel Ribeiro Batista. Eu ouvi a primeira vez dele, nunca mais esqueci. Ele contando a história que o pastor cuidava da igreja. E o irmão disse: pastor, não vou mais para a igreja, porque eu não preciso de ir para a igreja. Eu vou ser crente aqui de casa, não vou mais na igreja, vou ficar por aqui. Pastor Flávio, tudo bem, você que sabe, o direito de ir e vir é seu, eu não posso ligar. Mas passando o tempo, e lá no sul vocês sabem que é frio, né? É dia de inverno. O pastor foi fazer uma visita para o irmão, estava lá na casa do irmão, na frente de um fogão a lenha, sabe? Fogão a lenha, cheio de lenha, fogão queimando, a chapa quente, um peão em cima, um chimarrão, e conversa boa. De repente o pastor vai para o fogão do irmão, arranca o pau de lenha, vai lá na porta da casa e joga fora, e volta, senta na cadeira e continua a conversa, e continua o chimarrão. De repente vai sair, o pastor vai fazer aquela oração para ir embora, abençoar a família. E aí o irmão fala: pastor, peraí, antes do senhor orar e antes do senhor ir embora, me explica que mistério tem aquele pau de lenha que o senhor jogou lá fora. Aí o pastor falou: vai lá ver se ele está aceso ainda, vai lá ver se ele está queimando. Aí o irmão foi lá e falou: pastor, tá não, pastor, só tem carvão, mas nem fumaça tem mais, já apagou, já nem fumaça faz. Aí ele falou assim: é o crente que vai para a igreja, fica em casa, nem fumaça faz, só vai acender e pegar fogo se estiver dentro da fogueira. Se estiver dentro do fogão, vai pegar fogo, vai sair fumaça, vai fazer o objetivo. Agora, se ficar em casa, apaga e vira murmurador. E murmurador, irmãos, a Bíblia fala no livro deles que murmurador morre no deserto. Murmurador e conformado com a situação dá mesmo. Eu não posso ser murmurador,
na sua mente. Se coloque de pé. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Aleluias. 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 Oh, aleluias. Aleluia. Oh, aleluias. Glória a Deus. Adorado é o teu nome. Eu quero fazer um convite especial para me orar nessa noite. Eu quero convidar aqui as famílias. E essa oração eu quero orar pelas famílias. Orar pela minha família. Orar pela sua família. Orar pelas famílias. Sabe por quê, irmãos? Pode vir à frente, irmãos. Se você está perto da sua família, fica junto com a sua família. Se você tem um esposo aqui, fica junto do seu esposo. Fica junto. Nós vamos orar pela família. Sabe por quê, irmãos? Satanás tem se levantado de uma forma tão grande contra a família tradicional, a família cristã, a família que serve a Deus. Satanás tem se levantado de uma forma tão grande para destruir-nos, para acabar com a família, para destruir os casamentos, para destruir a união de pai e filho, filha e mãe, mãe e filhos, pai e filhos. Satanás tem se levantado para destruir. E não é só aqui em Dourados, não é só aqui no Mato Grosso, não, é no Brasil, é no mundo. Satanás trabalha incansavelmente para destruir as famílias. E eu quero que você que veio aqui à frente, você vai fechar os seus olhos, vai colocar a sua família, e se tiver mais alguma família que você quer apresentar diante de Deus, apresente diante de Deus nessa oração. Por quê, irmãos? Porque Deus não é só um Deus daqui de dentro. Deus é um Deus que vai lá na sua casa, Deus vai lá no teu quarto, Deus vai lá na tua sala, Deus vai lá no teu endereço, Deus vai lá no teu trabalho, Deus vai aonde você colocar a sua mente, Ele vai. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele sabe da tua dor, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe da tua angústia. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua igreja que está aqui reunida, que está na frente do teu altar nesta noite. Oh Pai, com propósito, cada família aqui representada, Senhor, cada um deles que veio, Senhor,